3 dias pode parecer pouco, né? Mas pra quem vive em modo criação 24 horas por dia, com a mente sempre acelerada, sempre com uma ideia na cabeça, com um roteiro em rascunho, um vídeo em andamento, uma thumb pra revisar, essa loucura toda, né? 3 dias longe de tudo isso, parece até um milagre, né? E não, esse vídeo não é sobre turismo, nem sobre descanso. Essa história não é sobre uma viagem, é sobre o que acontece quando você tem coragem de plantar mesmo sem garantias. Quando você aposta no invisível e se mantém firme, mesmo sem ver nenhum sinal de colheita. E aí um dia, do nada, as coisas começam a acontecer. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Já deixa seu like pra fortalecer. Meu nome é Vitor Bonfim, eu sou cantor e compositor, mas eu também sou criador digital e eu vivo de YouTube há 2 anos já. E nesse canal a gente foca mais nesse meu lado como criador digital. A gente troca ideias sobre YouTube, criação digital, mindset, desenvolvimento pessoal, etc. Já se inscreve aí e fica comigo. Então vamos lá. Como você já deve ter visto no título, né? Eu sou do Rio de Janeiro e recentemente eu passei 3 dias na Bahia em off. Então, 2 semanas antes dessa viagem, eu tomei uma decisão, né, que pra mim foi ousada, que foi justamente ficar praticamente 100% em off por 3 dias enquanto eu tava na Bahia. Nada de ficar revisando roteiro, de obsessão com thumb, algoritmo, nada de ficar abrindo o YouTube Studio de 5 em 5 minutos pra ficar vendo número, etc. Então a meta era clara, 3 dias praticamente offline. Eu sei que pra muita gente isso pode parecer nada, né, mas pra quem vive com a cabeça no modo criação constante, como eu tenho vivido atualmente, né? Isso pode parecer um milagre. Só que pra fazer isso acontecer, eu sabia que eu precisava me organizar de uma forma especial, porque eu não tenho equipe ainda, né? Eu sou eu por mim mesmo. Não tenho alguém pra editar pra mim, pra gerenciar conteúdo, etc. É tudo eu mesmo. Então eu sentei, né, e encarei o que precisava ser feito, pra que quando eu voltasse da viagem, 3 dias off, eu não ficasse atrasado com as minhas metas, né? Então eu pensei, quais são as coisas mais importantes que se eu adiantar, eu vou me colocar em muita vantagem. O que precisa já estar adiantado antes de eu viajar. Então eu fiz uma análise profunda, inclusive eu até comentei sobre isso num vídeo, que eu vou deixar no card acima. Eu fiz uma análise profunda do que era importante e essencial para eu adiantar, né? E aí com essa clareza, eu deixei tudo absurdamente alinhado e eu passei 2 semanas insanas produzindo de forma absurda. É como se eu tivesse adiantado a minha vida em mais de 1 mês, 2, apenas em 2 semanas. Deixei vídeo programado, conteúdos adiantados, etc. E aí no dia da viagem mesmo eu ainda tive uma reunião com o contador poucas horas antes de ir pro aeroporto, né? Isso foi também uma coisa muito importante que eu consegui adiantar, né? Então eu usei uma lei chamada Lei de Parkinson ao meu favor. Pra quem não conhece a Lei de Parkinson, é uma lei que diz assim, mais ou menos, se você tem 12 horas para realizar uma atividade, você vai realizar ela em 12 horas. Mas se você tiver 48 horas para realizar essa mesma atividade, você vai dar um jeito de utilizar essas 48 horas para realizar a mesma atividade. Ou seja, o seu cérebro, ele tende a te sabotar com relação a isso, né? Só que eu usei da forma inversa. Eu coloquei 2 semanas para fazer uma quantidade muito superior de tarefas e deu certo. E aí, né, voltando, né, aos 3 dias da viagem, teve até um momento, né, que eu me questionei assim, pô, tanto planejamento para passar só 3 dias? Mas aí eu pensei comigo mesmo, assim, não eram só 3 dias. Na verdade, era o que esses 3 dias significavam. E eles representavam o direito de respirar, o direito de viver um pouco fora dessa insanidade toda, né? De me mostrar que a liberdade também está em você poder parar, se desligar também. Por mais que eu esteja nesse período, né, de construção mesmo insana, isso foi muito importante pra mim. Obviamente, eu também levei um pouquinho de trabalho na mala, né? Mas foi coisa pouca. Eu fiz algumas ediçõezinhas leves e tal, em momentos pontuais, mas nada que tenha me prendido. Eu editei algumas aulas de uma mentoria que eu tô montando e tal, né? Mas foi coisa pontual mesmo. E aí o fato é que eu curti a viagem, né? Eu curti o lugar, curti o meu tempo, eu curti essa sensação, que inclusive eu sinto cada vez que eu viajo, né, atualmente, de estar colhendo, mesmo que de forma leve, os frutos de uma vida que eu tô construindo com consistência, empenho e coragem. Então, no fim das contas, foi um lembrete forte pra mim. A liberdade não é ausência de trabalho, é você ter escolha. E dessa vez, eu escolhi a leveza, de 3 dias off na minha terra natal, com presença, né, propósito e muita gratidão. Então, falando mais, né, sobre a viagem, peguei um Uber, né, deixei o celular no bolso, sem ficar olhando, sem neurose, que às vezes a gente exagera, né, fica olhando demais o celular, notificação. Eu acho importante a gente ter esse momento também. Então eu quis aproveitar essa oportunidade, né, de não estar trabalhando para também não ficar olhando o celular. Era segunda-feira, né, meu embarque era 3h45, o voo era um pouco depois. E aí, enquanto a cidade estava caótica, né, nesse início de semana, na correria, eu estava me encaminhando a algo diferente. Não era trabalho, não era obrigação, era algo que eu mesmo construí, um momento só meu.
E aí no banco de trás, né, naquele momento assim mais reflexivo, a gente fica pensando, né, caramba, é isso, eu tô colhendo. E aí nisso, né, entrei no avião, com leveza, despreocupado, com aquela sensação de dever cumprido. Cheguei na Bahia, né, com aquela sensação muito boa, né, de voltar às raízes. Eu fui embora pro Rio quando eu tinha só 3 anos, né, quase 4. E toda vez que eu volto na Bahia, eu me reconecto mesmo, né, porque eu tenho uma coisa chamada memória supersônica. Eu lembro nitidamente de quando eu tinha 3 anos, 4. Então eu lembro bem da época que eu morava na Bahia. E foi isso, né. Fui visitar os pontos turísticos da minha terra natal, né, como não poderia deixar de ser. Sempre ali, né, no momento presente, curtindo. Fui visitar o mercado modelo, apreciando, né, a beleza, a arte daquele lugar, os cheiros. E aí depois eu fui no elevador Lacerda, subi, vislumbrei a cidade do alto, vendo aquela vista, né, lá do alto, que mesmo num dia chuvoso continuava linda. Inclusive antes de sair, né, tava chovendo, mas eu não deixei só baixar minha energia. Porque é isso aí, quando a gente quer ser feliz, a gente dá um jeito. Então a chuva não foi empecilho. E aí do elevador Lacerda eu já fui direto pro Pelourinho. O Pelourinho é um lugar sensacional, eu gosto muito. Ali realmente a gente sente a raiz da cultura baiana. E dentro do Pelourinho, né, eu fui no lugar que eu não poderia ter deixado de ir, obviamente, que é no local onde o Michael Jackson gravou They Don't Care About Us. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã do Michael e era a minha segunda vez ali, né? Na primeira vez que eu fui, eu gravei até um conteúdo despretensioso, mostrando esse meu rolê, e ele bateu quase 500 mil no TikTok. Então estar naquele ambiente também é uma coisa que me faz sentir uma energia muito forte, uma conexão com um artista que eu admiro muito, né? Então mais do que tudo, essa viagem foi sobre desacelerar e tirar aquele tempo para observar e ser grato pelo que eu estou construindo, né? Mesmo que aos poucos. Aquele momento onde você deixa a dopamina um pouco de lado e foca mais na serotonina, que tem mais a ver com apreciação, onde você recarrega suas energias para depois, né, continuar. Então foi mais sobre estar presente. E aí já no último dia, né, chamei o Uber para o aeroporto, feliz, né, pela viagem maravilhosa e me sentindo grato e motivado, né, para continuar construindo e curtindo a jornada, porque pode parecer clichê, né, mas a caminhada importa mais do que o destino, do que o pódio, né? Então eu voltei para casa com essa sensação de que essa viagem foi um marco silencioso para mim, mais um pequeno indício que me mostra que eu tô no caminho certo, que a minha vida tá mudando, que eu tô evoluindo, desenvolvendo, né, no meu tempo, que mesmo ficando em off, né, por 3 dias, os meus projetos continuaram. O canal continuou rodando, né, a audiência continuou engajada e a estrutura aguentou o tranco. Não tem nada de milagre nisso, né? É trabalho estratégico, clareza, né, decisão e ter o foco no processo. Então, se você tá assistindo esse vídeo e você sente que tá preso naquela rotina, né, cansativa, maçante, como se você estivesse sempre correndo atrás e não vê resultado nunca, é interessante você saber que essa pausa, ela não vem assim tão naturalmente. Ela não vai aparecer assim do nada quando tudo estiver perfeito. Ela vem através de clareza, organização e estratégia, para você construir, né, sistemas que funcionam de verdade e que continuam gerando frutos, mesmo quando você precisa se ausentar um pouco. A gente tem um pouco essa mania, né, de romantizar esse excesso de correria, achando que você estar sempre ativo é sinal de sucesso, mas a verdadeira vitória é você conseguir se afastar um pouco sem que as coisas que você já construiu desmoronem, né, na sua ausência. Então isso, né, como eu falei, você consegue com planejamento, clareza, né, atitude. Então eu não sei em que momento você tá, mas eu espero muito que você busque construir alguma coisa que te permita viver de verdade, que te permita ter essa liberdade, porque a vida não é só trabalho, é você também poder parar, né, dar aquela recarregada para seguir em frente. E eu te aconselho muito você fazer alguma coisa aqui no YouTube, porque o YouTube ele te proporciona isso. Através do seu trabalho aqui, você tem a capacidade de construir conteúdos atemporais que vão estar sempre rendendo para você de alguma forma, e é o que eu faço. Então é isso, eu vou continuar na correria, né, na luta, e a minha próxima pausa já está sendo construída, né? Obviamente com muita luta, com muito empenho, e é isso. Eu não sei se eu fui muito claro e tal, mas a intenção desse conteúdo é te mostrar mesmo um momento legal que eu vivi, algumas reflexões e tal, para que, quem sabe, isso te inspire também, né, de alguma forma a buscar algo legal para você também, algo assim que também te preencha dessa forma como eu estou me sentindo. Então eu queria passar essa sensação boa para você. E se você gostou desse conteúdo, já deixa o like aí, se inscreve, compartilha também, que isso ajuda muito. Comenta qualquer coisa aí que você achou, porque meu canal tá no início, né, então esse engajamento é muito importante e ajuda muito o algoritmo a entender melhor o meu canal e a entregar ele mais, sabe? Eu vou deixar também na tela final um vídeo que vai também abrir muito somente com relação à produtividade, à organização, e é algo que tem muita relação com o que a gente falou aqui hoje, né? É um vídeo onde você vai abrir somente para focar a sua energia como um raio laser nos pontos específicos que vão realmente colocar a sua vida para frente, e é parecido com o que eu fiz nessas 2 semanas de planejamento, né? De uma forma mais micro. Então se você quer buscar uma evolução, né, deslanchar mais rápido, eu te aconselho que você assista esse vídeo aí. Então eu te espero lá. Vamos para cima, com foco, ação, cabeça erguida, sempre em frente, rumo ao ideal.